Então, a primeira parte dessa aula de passe, a gente vai ver gramáticas livres de contexto, que é a base para o que a gente vai ver nas outras aulas todas. O que a gente vai ver tem a ver com um problema de sintaxe, né, que é o estudo da gramática de uma linguagem. Isso aí vem dessa palavra grega sintaxe, que significa organizar, dispor em ordem, e refere-se como a maneira pela qual as palavras são organizadas em um texto e as relações entre essas palavras. Em computação, o objetivo que a gente tem é modelar o conhecimento inconsciente que as pessoas têm de uma língua e a sua gramática. É isso que a gente quer fazer aqui com toda essa conversa. No fundo, a gente quer modelar a linguagem. A gente já viu o modelo de linguagem, que é uma maneira de modelar, aqui digamos que é uma outra maneira de modelar a linguagem com base na estrutura da linguagem, não com base nas suas propriedades estatísticas, como a gente viu na aula do André. Temos uma outra maneira de modelar uma língua. Bom, essa análise sintática, que no fundo é o que a gente vai ver nas próximas aulas, é um passo fundamental em tarefas de processamento de linguagem natural. É feita para correção gramatical de erros, prestação de informação, para tradução automática, para resposta a perguntas em linguagem natural. Tudo isso envolve, em algum momento, análise sintática. Muito importante, por exemplo, inclusive se você for ler mesmo textos mais antigos sobre processamento de linguagem natural, o pessoal já antevia a ideia de que, por exemplo, você poderia fazer consultas a um banco de dados usando linguagem natural em vez de usar uma linguagem estruturada tipo SQL, né? Que acabou sendo um problema muito importante nessa década agora, inclusive o mestrado do Taigo, né, que é colega nosso aqui da turma, é nesse sentido. Então, muito importante para tarefas como essa, né? A gente vai ver, inclusive, um dos seminários provavelmente vai ser realmente consulta em banco de dados usando linguagem natural. E é um sonho antigo da humanidade, né? Se a gente for ver todos os filmes de ficção científica nas últimas 30 anos, é a gente conversando com o computador. No fundo, é um desejo da humanidade. Então, aqui só para dar um exemplinho do tipo de problema que a gente está enfrentando, o que a gente gostaria de fazer é, dado uma frase dessa aqui em linguagem natural, a gente gostaria de ver como é que essa frase está estruturada, né? Nesse caso, está sendo estruturado usando essa ferramentinha aqui, esse recurso gráfico, é um chamado árvore de passos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que diz aqui qual que é a função de cada palavra dessa no texto e como é que esses textos estão organizados. A gente vai falar sobre essas coisas com bastante detalhe nos próximos minutos aí que a gente tiver na aula. Bom, isso aqui é uma outra maneira da gente ver a mesma árvore de passo, só que nesse caso usando uma notação de parênteses parecido com de linguagens funcionais, com Lisp, né? A gente diz aqui, tem uma raiz S, e aí tem as variações também, vamos ver essa notação mais na frente um pouquinho. Beleza. Bom, o conceito mais fundamental aqui é o conceito de agrupamento ou constituency, ou constituintes, que são grupos de palavras que se comportam como uma unidade no texto. Exemplo de constituintes desses, né, são sintagmas nominais, também conhecidos em inglês com a palavra non-phrases, NPs, que a gente vai ver pra caramba aqui. Exemplos de NPs, 3 reis magos vindos do Oriente, né, são um sintagma nominal. Uma menina educada como a Lúcia, é um sintagma nominal. Os vereadores de Manaus, elas, o porco rabicó, o motivo pelo qual ela veio morar aqui. Essas são frases que se comportam como uma unidade só. Eu posso verificar isso, por exemplo, se eu verificar que elas podem aparecer juntas antes de um verbo. Então, por exemplo, eu posso dizer, 3 reis magos vindos do Oriente chegaram. Então, esses caras se comportam como uma unidade só, porque 3 reis magos vindos do Oriente definem o que está acontecendo, quem está praticando a ação, e chegaram é o verbo, que é a ação que está sendo praticada. Uma menina educada como a Lúcia pode. Né?
Os vereadores de Manaus foram. Elas estão. O porco rabicó come. O motivo pelo qual ela veio morar aqui é. Então, todos esses casos aqui, eu sei que eles são um sintagma nominal, um agrupamento, um constituinte do meu texto, porque eles ocorrem todos antes de um verbo. Se eu separar, né, se eu pegar as palavras separadas, nem sempre elas podem aparecer antes de um verbo. Por exemplo, vindos chegaram não faz sentido. Então eu peguei aqui a palavra vindos, do agrupamento Reis Magos Vindos do Oriente, e coloquei antes dos chegados, não faz sentido. Como a Lúcia pode? Bom, até pode fazer algum sentido, isso em algum instante, mas não é o mesmo sentido de alguém praticando uma ação. Manaus foram. Né? Elas estão faz sentido. Ou rabicó come faz sentido. Pelo qual também não faz sentido nessa ideia de que alguém pratica uma ação. Tá? Então esse agrupamento ele funciona bem como uma unidade no texto que pratica uma ação. Tá? Então eu chamo chamado de um constituinte, o constituency, ou traduzir aqui para agrupamento, mas eu já vi muito texto em português traduzindo para sintagma. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma proposicional. São maneiras de chamar os constituencies. Se vocês forem ler literatura de NLP ou de linguística em inglês, os caras chamam isso de constituencies, né? Ou de constituentes, né? Dependendo do contexto. Uma outra maneira da gente verificar que o negócio é uma unidade, é um agrupamento, é um constituency, quando eu puder colocar em diferentes posições e ainda assim funcionar. Por exemplo, no início de setembro, eu queria voar de Salvador para Florianópolis. Eu também posso dizer, eu queria voar no início de setembro de Salvador para Florianópolis. Ou, eu queria voar de Salvador para Florianópolis no início de setembro. Então eu pego esse cara, troco de lugar, boto no início, no fim, no começo da frase, e a frase continua fazendo o mesmo sentido. Então é um outro critério para a gente dizer que esse cara é um agrupamento. Por outro lado, se eu disser, no início, eu queria voar de setembro de Salvador para Florianópolis, se eu quebrar esse cara no meio, ele não faz, as frases não fazem sentido, as palavras separadas não podem trocar de posição. Ou, eu queria voar início de setembro de Salvador para Florianópolis, também não faz sentido. Ou, eu queria voar no início de Salvador para Florianópolis de setembro. Né? Só faz sentido se eles estiverem juntos. Aí eu posso trocar de lugar um monte de vezes. Né? Da mesma maneira, eu poderia dizer assim, de Salvador para Florianópolis, eu também poderia dizer que esse era um agrupamento. Se eu trocar de lugar, também faz sentido. É outro agrupamento que a gente tem. Bom, basicamente, o problema da análise sintática de um texto, eu quero detectar esses agrupamentos e eu quero dar nome para eles. Quero dizer o que eles são. Basicamente isso. Então, a ferramenta para que isso aconteça são as chamadas gramáticas de livre de contexto. Se vocês já estudaram teoria de linguagens lá atrás, que é um negócio, digamos, um pouco mais básico que isso aqui, um pouco mais fundamental, vocês já viram linguagens gramáticas de livre de contexto. Então, uma gramática de contexto, ou Context Free Grammar, ou CFG, é um sistema formal usado para modelar agrupamentos, os constituintes de uma frase, e a sua estrutura em várias linguagens naturais. Eu vou ter uma gramática dessa para cada linguagem. Vou ter uma para português, vou ter uma para inglês. Na verdade, eu posso ter uma para um pedaço do português, para um pedaço do inglês, né, para um pedaço, para o italiano, qualquer outra linguagem. Então, a ideia é que essa gramática livre de contexto, esse sistema formal, ele captura os agrupamentos e suas ordenações. Os agrupamentos como as palavras se agrupam em unidades e como os tipos de unidades se comportam dentro da frase. E a ordenação que regras governam a ordenação de palavras e unidades maiores na linguagem. Então, esse sistema formal chamado gramática de linguagem livre de contexto é o que a gente vai basicamente estudar na aula de hoje. Então, uma gramática livre de contexto, ela tem dois componentes assim básicos, né? Tem um conjunto de regras ou produções que modelam os agrupamentos e a ordenação dos símbolos da linguagem, e um léxico, né, em inglês lexicon, que é um conjunto de palavras e símbolos dessa linguagem. Então, pronto, tem aqui, para começar, uma
minúscula linguagem, uma context free grammar, uma CFG, uma gramática livre de contexto. Por conveniência minha, porque tem muito exemplo na literatura, quase todos os exemplos daqui para frente vão ser em inglês. Porque é mais fácil encontrar literatura, encontrar troços. Se você for pegar recurso na internet, vai estar em inglês. Quando a gente for fazer o laboratório, está quase todas as gramáticas que a gente vai usar tá em inglês. Então, eu, em vez de ficar tendo o trabalho terrível de traduzir tudo e tentar entender as regras ao contrário do português, eu estou usando aqui em inglês mesmo, tá? Não é tão difícil assim traduzir para português se você precisar. E os passos em português são péssimos. São péssimos, exatamente. Bom, então, por exemplo, aqui uma regra, né? Uma regra está dizendo que um NP, não sei o que é NP, mas tem um agrupamento, um tipo de agrupamento que eu chamo de NP, que é formado por um agrupamento do tipo det, seguido por um agrupamento do tipo nominal. O que é NP, det, nominal? Depois a gente vai dar umas pistas, tá bom? Por enquanto não importa muito. Um NP também pode ser definido como um proper noun. Um nominal é um não ou um nominal não. Aliás, um não ou um nominal seguido de um não. E aqui tem, dando o que são, nessa linguagem aqui, o que são os det e o que são os nãos. Então, o det, A é um det, V é um det e flight é um não. Tá? Então, aqui estão regras e aqui um léxico de uma gramática bem pequenininha. O que eu estou lendo aqui é o seguinte. Um NP, né, que em inglês é a sigla para designar o noun phrase ou um sintagma nominal, daqueles que a gente viu no começo, pode ser composto por um proper noun, um nome próprio, ou um det, que é um determinante. Tá? Isso aqui são elementos da gramática de português, né? Um sintagma nominal, um nome próprio ou um determinante. Em inglês, é um noun phrase, um proper noun e um determiner. Tá? Nem sempre. Um determinador pode não ser um artigo, em determinadas situações. Seguido de um nominal, que é um complemento nominal. Depois a gente vai ver exemplos aqui de complementos nominais. O nominal, por sua vez, possui um ou mais não substantivos, né? E um outro pode ser seguido, pode ser um nominal seguido de um ou mais nãos desses aqui. Então, isso aqui são regras que eu uso para descrever o que tem na minha linguagem e o que não tem. Veja que isso aqui não é uma gramática muito geral. Ela serve para descrever poucas situações. Uma gramática de uma linguagem é muito maior, tem muito mais regras, um léxico muito maior, obviamente. Né? Pega de português, vai ter um léxico gigante aqui, ou de inglês. Mas é uma pequena linguagem, uma pequena gramaticazinha que determina como é que as coisas vão funcionar aqui. E é isso que eu estou lendo quando eu leio essas regras. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, um NP é um troço que é um det seguido de um nominal. Um NP pode ser também um proper noun. Um nominal é um não ou um nominal seguido de um não. E eu conheço alguns dets e alguns não. Veja que eu não conheço nenhum proper noun aqui nessa gramática, né? Mas eu sei o que é um det, eu tenho exemplo aqui de um det e eu tenho exemplo do que é um não. Tá? A gente vai ver gramáticas maiores daqui a pouco. Beleza. Esses carinhas em verdes aqui, eu chamo de terminais. Esses terminais, eles correspondem às palavras da língua. Né? Então, poderia ter aqui o fã, cadeira, mesa, barata, pode, existe, é, André, qualquer coisa, qualquer palavra da língua vai estar aqui no léxico, né? Então, o léxico é o conjunto de regras que introduzem esses terminais. Então, a parte da gramática que introduz os terminais da linguagem é o léxico. Né? São regras que só servem para introduzir os terminais. E os não terminais expressam abstrações sobre os terminais, ou seja, como é que eu construo estruturas complexas a partir dos terminais. Né? Então, por exemplo, o det aqui pode ser um A, pode ser o D, não pode ser um flight. Está dizendo aqui, ó. Um NP não pode começar com um flight, só pode começar com A ou com D. E tem um nominal, ou ele pode ser um proper noun. Né? Um nominal pode ser um não, ou seja, pode ser flight. Ou seja, um NP pode seguir o nominal, mas ele não pode começar com o nominal. Segundo essa gramática aqui. Tá bom? Beleza, então,
isso aqui, então esses caras em verde, eles vão estar sempre do lado direito aqui das regras, eles são os terminais. Oi. Estou te dizendo que esse cara aqui, eu não te disse, eu não defini o que são não terminais. Eu estou te dizendo, esse cara é um não terminal, esse cara é um não terminal, esse cara é um não terminal. E esses outros são terminais. Tá? Estou dizendo, os caras em verde são terminais. Simplesmente estou definindo isso. Veja que isso aqui é um sistema formal, não tem semântica aqui. Eu estou dizendo o que é e pronto, eu estou definindo e acabou a conversa. Não tenho o que entender, porque eu estou dizendo o que é. Entendeu a diferença? Assim, eu não tenho que deduzir nada, porque eu olho para cá e estou vendo o que tem que ser feito. Tá bom? Depois eu vou definir formalmente o que é a gramática. Aí vai ficar mais fácil, talvez. Beleza. Então, numa regra dessa aqui, XY, né? XY, 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 XY. X é um único não terminal expressando um agrupamento ou generalização. Então veja que eu só tenho um cara aqui, ó. Do lado direito do lado esquerdo eu só tenho um cara, né? Que define um agrupamento ou uma generalização. E Y é uma lista ordenada de um ou mais terminais e não terminais. Ou seja, eu só posso ter terminais desse lado. E aqui eu posso ter terminais ou não terminais. Tá? Então, do lado direito, só posso ter não terminais, e do lado esquerdo, eu posso ter terminais ou não terminais, eu posso ter mais de um, como esse caso aqui, separado pelo ou, pela barrinha do ou. Tá? Bom, por que a gente diz que essa gramática é livre de contexto? Por exemplo, NP pode ser reescrito como det seguido de nominal, independente do contexto onde ele foi encontrado. Veja que o que tem aqui, eu tenho um contexto para as coisas acontecerem, mas desse lado, eu não tenho nenhum contexto. Ou seja, eu não dependo de nada para substituir o NP por det nominal. Eu posso sempre substituir. Então, eu não preciso de contexto para fazer a substituição, porque desse lado aqui, eu só tenho um cara. Então, essa gramática é chamada de livre de contexto. Bom, a maioria das línguas, em geral, usam gramática livre de contexto. Bom, vamos lá. Uma gramática livre de contexto, ela pode ser vista como uma máquina que serve para síntese ou para análise de sentenças de uma linguagem. Na síntese, ela pode ser vista como uma máquina que gera sequências de palavras da linguagem e rejeita sequências de palavras que não estão na linguagem. Tá? Por exemplo, eu não consigo gerar uma linguagem que é flight the, mas eu consigo gerar uma the flight. Porque eu não tenho jeito de gerar aqui pelas regras. Tá bom? Então eu rejeitaria a flight the. Não tem como substituir, não tem um não começando um NP desse aqui. Então não tem jeito de eu gerar. Ou análise, né? Na análise eu vou impor as estruturas dessa linguagem, árvores e sequências da linguagem. Então, determinadas estruturas, nesse caso, vão ser árvores, as sequências da linguagem. No caso da linguagem livre de contexto, a gente sempre vai ter árvores, como resultado da análise. Beleza. Bom, e aí entra um conceito muito, muito importante para a gente aqui, que é o conceito de derivações. Então, o que é uma derivação? Uma derivação é uma sequência de aplicações de regras que geram uma determinada sequência de palavras que pertencem à linguagem. Então, uma derivação sempre me gera alguma coisa, alguma sequência de palavras que pertence à linguagem. Por exemplo, em português, eu não posso gerar uma sequência do tipo quebrei amigo. Porque não tem um jeito essas duas palavras juntas, elas não estão previstas em sequência na gramática da linguagem portuguesa. Né? Mas eu quebrei meu amigo, talvez faça sentido. Tá?
Então, a ideia da derivação é que ela vai cobrir todas as palavras da sequência e somente vai cobrir as palavras da sequência. Tá? As derivações podem ser representadas por essa estrutura chamada árvore de parse ou parse tree. Né? Por exemplo, está aqui a derivação para a sequência A-flight. Tá? Então, se a gente olhar lá para a linguagem, a gente vai encontrar uma regra que é NP det e A é det. Então, eu posso aplicar NP, cadê? Gramática. NP det A. E, do outro lado, NP nominal non-flight. Tá? Então, essa aqui é a derivação da sequência A-flight. Vejam que numa derivação, as folhas da árvore sempre são o quê? Terminais. Tá bom? E a gente também diz que esse nó NP aqui, ele domina todos os nós da árvore. Tá? Então é porque ele é o cara que inicia todas as derivações. É a raiz dessa árvore. Então isso aqui seria uma parse tree para a sequência A-flight dada a gramática. Veja que eu não consigo derivar a flight A. Não dá para derivar essa. Mas essa A-flight eu consigo derivar. Tá bom? Muito bem. Bom, agora vamos ver alguns detalhes mais pequenininhos das gramáticas livres de contexto. Bom, a linguagem formal definida por uma gramática livre de contexto é um conjunto de strings que são derivadas do símbolo inicial. Então, cada gramática ela deve ter um símbolo inicial designado que geralmente a gente chama de S. Esse cara geralmente é o que domina todos os nós quando a gente faz uma derivação. Toda gramática vai ter um S, vai ter um símbolo inicial. Tá? E ele é a primeira regra, geralmente, está sempre do lado esquerdo. Como as gramáticas de contexto são frequentemente usadas para definir sentenças, essa é geralmente interpretada como o nó da sentença. Geralmente as sentenças vão sempre começar com o S. Né? Uma sentença que faz sentido. E o conjunto de strings derivados de S é o conjunto de frases de alguma versão simplificada do inglês. No nosso caso aqui. Sempre a gente vai gerar alguma coisa que pertence à língua inglesa. Né? Porque a gente está olhando aqui gramáticas que são derivadas do inglês. A mesma coisa valeria para o português se a gente estivesse olhando para o português. Então o símbolo inicial é muito importante, ele vai ter em todas as gramáticas. Então, exemplos de regras iniciais. SNVP. Uma sentença consiste de um sintagma nominal, um noun phrase, seguido de um sintagma verbal, verb phrase. O sintagma verbal ele é parecido com o sintagma nominal, só que as coisas acontecem em torno de um verbo, ao invés de em torno de um substantivo. Então, por exemplo, I prefer, né, o I é o sintagma nominal, e o prefer é o sintagma verbal. Tem um complemento aqui que a gente não está vendo, mas o importante aqui é o I prefer. Um VP, que é a definição do que é um sintagma verbal, né, é um verbo seguido de um NP. Um VP pode ser um verbo seguido de um NP. Onde o NP é o quê? O sintagma nominal, não phrase. VP também pode ser verbo seguido de um NP, seguido de um PP. E o PP, nesse caso, é o sintagma preposicional. Tá? O PP. Preposition phrase. Tem o noun phrase, que é o NP, o verb phrase, e agora o PP, que é o preposition phrase. Sintagma nominal, sintagma verbal e sintagma preposicional. A gente não vai conseguir cobrir aqui todos os tipos de sintagmas e todos os exemplos que tem. Então, eu estou só dando exemplinhos do que são essas coisas. Um VP também pode ser, um sintagma verbal pode ser um verbo seguido de um sintagma preposicional. E um sintagma preposicional é uma preposição seguida de um NP. Tá? Então, um PP pode ser uma preposição seguida de um NP. Então, no caso aqui, por exemplo, from Los Angeles, é uma preposição seguida de um nome, de um sintagma nominal.
Leaving on Tuesday. Verbo seguido de um sintagma posicional por causa do on aqui, ó. E o on é uma preposição seguida de um sintagma verbal. Leave Boston in the morning. Verbo, sintagma nominal, sintagma preposicional. E assim por diante. Então, aqui eu estou dando, então, alguns tipos de regras que a gente vai encontrar na gramática. Geralmente a gente vai encontrar essas regras na gramática. E aqui exemplos e o que eles significam. Tá bom? De novo, eu não estou tentando ser aqui exaustivo com todos os tipos de sintagmas que podem aparecer. A gente está vendo aqui os mais comuns, que é o que vão aparecer quando a gente for ver os exemplos. Tá? Uma pergunta é, quem é que define essas gramáticas? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Como é que eu posso ter uma gramática dessas completa? Vamos falar sobre isso depois. Tá bom? Tudo bem até agora? Todo mundo esperando onde é que vai dar essa confusão, né? Então vamos chegar lá. Eu espero. Beleza. Bom, então aí vem o parsing, né? O parsing, o que é o processo? O que é o parsing? O parsing é a tarefa de atribuir uma estrutura sintática a uma frase. Então, dado uma frase, eu quero saber qual é a estrutura sintática dessa frase, como é que ela foi gerada, né? O que envolve a geração dela. Então, dado uma sequência de palavras e uma gramática, então veja, só tem parsing se eu tiver duas coisas, a gramática e uma frase de entrada. Tá certo? Então, eu só posso gerar um parsing se eu tiver uma gramática e se eu tiver uma sequência de entrada. Eu só posso fazer parsing. É claro que eu vou ter uma gramática, eu vou ter várias frases que eu posso fazer parsing a partir dessa gramática. Mas eu tenho que ter as duas coisas. Porque o parsing, ele aplica as regras da gramática para gerar uma árvore de parsing em cima da minha frase de entrada. Então, nesse caso, a minha frase de entrada é I prefer a morning flight. E a gramática é essa gramática que tem o símbolo S, não phrase, verb phrase, não phrase, complemento nominal, substantivo, determinante, verbo, pronome. Apareceu elementos novos aqui, né, que não tinha aparecido antes. Pronome. E apareceu, acho que já tinha aparecido o verbo, né? Só o pronome que não tinha aparecido até agora. Então, eventualmente, mais de uma derivação é possível para a frase. A gente vai ver exemplos, isso é uma ambiguidade, é muito importante, e a gente vai ver daqui a pouco. Essa câmera, quando eu faço assim, significa alguma coisa. Só que eu faço assim muitas vezes na aula. Aí eu configuro e desconfiguro sem querer. Ó, já foi, ó. Não, ele ó. Não, ele vai me seguir, quer ver? Vai me seguir. Olha aí, tá vendo? Aí daqui a pouco eu, dando aula sem querer, faço e desconfiguro. Ela tem que dar aula assim agora. Então, eventualmente, mais de uma derivação é possível para a mesma frase. Isso é muito importante porque as línguas naturais, elas são ambíguas. Tá certo? Tem umas ambiguidades que são simples. Por exemplo, eu falo, eu sujei a manga. Provavelmente eu estou falando da manga da minha camisa. Mas nada impede que eu esteja falando da manga fruta. Esse é um tipo de ambiguidade tranquilo de resolver. Mas a gente vai ver uns outros que são bem mais complicados. Vamos passar por eles daqui a pouco. Bom, então geralmente um parsing resulta em uma árvore de parsing. E eu posso usar também essa notação de colchetes aqui, olha, é a mesma coisa lá, tá? Então eu tenho o S, isso tudo está embaixo do S, aí eu tenho o NP, tudo isso aqui está embaixo do NP, de prefer até morning, estão vendo? O NP começa em prefer e vai até morning, o flight está bem aqui. Se não está errado, está certo. Tem que ter fechado o NP ali depois do I. Não. Só o I que é o... Verdade. Verdade. É verdade. Aí aqui tinha que abrir um outro, tem razão. Tá errado. Tá certo, só tá faltando... Tá faltando fechar um. Enfim, se tivesse certo, essa aqui seria
seria a notação em cochê. Eu sou disléxico pra caramba, né? Aliás, disléxico tem a ver com léxico, né? Beleza. Bom, agora vamos definir formalmente a gramática. Agora já dá pra gente. Agora que a gente já falou, deu um monte de exemplo, já faz sentido a gente definir o que é formalmente uma gramática. Então, uma gramática, ela tem 4 componentes. Ela tem N, que é um conjunto de símbolos não terminais, também chamados de variáveis. Sigma, que é um conjunto de símbolos terminais disjuntos de N, ou seja, vejam, isso aqui é importante. Eu não posso ter o mesmo símbolo dos dois lados. Tá? R, um conjunto de regras ou produções, cada uma da forma A, beta, onde A é um não terminal, ou seja, está mostrando aqui que é realmente livre de contexto, porque eu só tenho um símbolo desse lado. E B, uma string de símbolos do conjunto, aí infinito, né? Sigma, união N, asterisco, ou seja, o conjunto potência da união de todos os elementos de sigma com N. Então, todos os terminais, não terminais, misturados de todas as maneiras possíveis. Tá? Então, eu posso ter esses caras aqui dentro. E eu tenho destacado S, que é um símbolo inicial, que é um membro de N. Ou seja, eu não posso ter um terminal como símbolo inicial. Então, isso formalmente é uma gramática livre de contexto, uma CFG. Beleza? Então, veja que ela é amarradinha, né? Não pode ser qualquer coisa. Tá bom? Vai ser sempre desse jeito. Muito bem. Recapitulando aqui alguns agrupamentos principais que a gente já viu aqui, pensando na língua inglesa. Aliás, pensando na língua inglesa, né? Vocês vejam que o complemento. Então, é sempre, por exemplo, nesse caso aqui, verbo e substantivo, né? Vamos lá. Então, sentenças, a gente já viu, frase ou sentenças, sintagmas ou locuções nominais também tem isso, né? Se procurar aqui nos livros de português, vai encontrar como sinônimo de locução sintagma, de sintagma locução também se chama, né? Então você tem sintagmas ou locuções nominais, que são os non-phrases, NPs, sintagmas ou locuções verbais, os verb phrases, sintagmas ou locuções preposicionais, preposition phrases, PP. E os complementos nominais, que são chamados de nominais, e o símbolo da gramática geralmente é nominal. Então, esses símbolos aqui vão aparecer bastante. NP, VP, PP, nominal, aqui é S, né? Seria S, o símbolo equivalente às sentenças. Tá? Então, geralmente, esses agrupamentos vão aparecer pra caramba. Vai aparecer pronome, vai aparecer umas coisas assim. Esses aqui vão aparecer sempre. Aí, tem vários tipos de frases, por exemplo, declarativas, onde eu tenho uma frase que é um NP. O que é o NP? Non-phrase. E o VP, que é um verb phrase, que é a plane left. Está aqui o NP, está aqui o VP. Imperativa, só tem o VP. Leave. Pergunta sim ou não. Tem um auxiliar aqui, que é o did, que a gente não tem em português, né? A gente não tem esse aqui em português. NP, VP. Did the plane leave? Né? André que fala francês, em francês ainda tem dois, né? Que tem um no começo e ainda tem o pas no final. Tem um complemento do início e um complemento do fim, que é um outro tipo de gramática. Vai falar francês, pô. Pois é. Aquela pausa dramática, mas não é assim como o meu japonês é bem melhor que o meu francês. Bom, mas morou na Bélgica, então ele está sendo modesto. E tem as perguntas que em inglês o pessoal chama perguntas WH, né? Que é when did, who did, né? How did, né? Esse tipo de palavra. Então, isso aqui são tipos de frases muito comuns na gramática inglesa. A pontuação do ganha não terminal? Ganha não terminal. Elas terminal. Terminal. Ela entra junto com o BP. É isso. Exatamente. Beleza? Exemplos aqui de NPs. I came, os verdinhos, né? I came, you saw it, they conquered.
Exemplo de NP do proper noun. Los Angeles is west of Texas. Veja que Los Angeles não é um proper noun, né? Não, é um NP formado por duas partes. Tá? Se eu quisesse que esse cara fosse um símbolo, eu posso colocar ele direto no léxico. Eu não preciso dizer que Los é uma coisa, Angeles outra. Eu posso dizer, esses caras aqui são um símbolo. O que quase sempre não tem nos léxicos. E você tem que descobrir que esses caras podem estar juntos. John Hennessy is the president of Stanford. Nesse caso é um nome próprio. Aí sim, ó. O determinante e um não. O the president. Aí sim. NP é um nominal. A morning flight to Denver. O nominal é um não e um não. Então, morning e flight formam um nominal. E o nominal é o NP. Aí, vários sintagmas preposicionais. From LA to Boston on Tuesday with lunch. Tudo isso são exemplos de NPs e PPs aqui, que a gente vai encontrar muito nas gramáticas que a gente for olhar. A gente está cascavilhando aqui as gramáticas, tá? Não dá para a gente fazer um curso completo de linguística aqui, então a gente está dando uma pincelada aqui no que seria uma gramática livre de contexto. É suficiente para a gente entender a nossa missão aqui, que vocês vão ver já no final qual que é. Todo mundo aí ansioso. Por que eu estou estudando esse negócio? Já vamos chegar lá. Ou não. Beleza. Bom, recursões, né? São regras onde o não terminal à esquerda também aparece à direita. Então, por exemplo, aqui, um NP é um NP seguido de um PP. Então, the flight to Boston é um NP seguido de PP. Mas esse NP aqui também pode ser, posso aplicar essa regra recursivamente, né? Ou o VP seguido de PP, depart to Miami at noon. Aqui, por exemplo, flights from Denver, segue, né? É um NP seguido de um PP, certo? O flights é um NP e o PP é o from Denver, que é a conjunção mais um não, um NP. Flights from Denver to Miami acrescenta mais um PP aqui, ó. Flights from Denver to Miami in February acrescenta outro PP. Flights from Denver to Miami in February on a Friday acrescenta um outro PP. Flights from Denver to Miami in February on Friday under 300. Flights from Denver to Miami in February on Friday under... Então, qualquer frase dessa que tem um monte de complemento aqui, eu posso gerar. Então, eu tenho aqui regras recursivas. Os parsers têm que prestar atenção nisso aqui. Porque senão vão se perder. Então, é muito comum a gente ter recursões nas gramáticas. Livre de contexto. Muito bem. Bom, de onde é que vêm as gramáticas? Existem, então, digamos, repositórios de gramáticas, não exatamente de gramáticas, que são chamados de tree banks. O que são os tree banks? Ao invés de a gente criar as regras de uma gramática manualmente, a gente pode anotar frases com a estrutura sintática e depois extrair as regras a partir dessas anotações. Então a gente pega um monte de árvore sintática, pega várias frases, anota essas sentenças usando uma árvore de parsing como essa daqui, ou como essa daqui, só que correta, né? Ou como essa daqui, né? Cadê? Como essa daqui. E a gente vai derivar as regras da gramática a partir dessas árvores. Tá? Em vez de definir uma gramática, o que daria muito trabalho, nós vamos fazer a gramática da língua portuguesa. Aí bota para escrever um monte de regra. Né? O que a gente faz? A gente anota um monte de frases em português e extrai a gramática a partir dessas regras. Faz o trabalho que seria o contrário. Então, existem por aí várias coleções de frases anotadas com sua estrutura sintática. Essas coleções são chamadas de tree banks. Por que tree banks? Bancos de árvores anotadas. Tá? Então, cada um de nós aqui gera uma frase, anota e deposita no tree bank. Então, cada um de nós aqui, se a gente concordar sobre quais são os nomes dos não terminais que a gente usa, a gente vai ter um tree bank, digamos, consistente. A gente só tem que combinar quais são
a gente vai chamar de sintagma nominal, a gente vai chamar de NP. Sintagma verbal de FP. E assim por diante. Se a gente combinar sobre o conjunto de técnicas que a gente vai usar, tá tudo bem. Né? A gente vai ser feliz. Como é que eles fazem essas coisas? Primeiro, pega um parse inicial para anotar as frases de vários corpora. Corpora é plural de corpos, tá? Sou chique aqui. E aí depois pega o espião, o linguista, para corrigir manualmente as anotações. O parser pode errar, o cara vai lá e corrige. Tá? Então, um muito famoso, muito famoso é o The Pen Tree Bank Project. Né? Vou falar um pouquinho sobre ele. É muito utilizado para a língua inglesa e é gigante. E mais recentemente, eu acho que em 2021, tem esse Portinari, que é um tree bank do pessoal da USP fez para português. É um tree bank que está cada vez sendo mais utilizado. Tem esse cara da USP chamado Thiago Pardo, que é um dos caras mais importantes de NLP no Brasil. Esse cara é um dos caras que está chefiando esse projeto. Oi? Tu pode gerar vários parses. Porque, assim, se tu for pegar, por exemplo, assim, se tu for pegar todas as árvores, verdade. Mas não necessariamente tu quer pegar todas as árvores. Tu pode pegar, por exemplo, só as árvores, sei lá. No caso do Tree Bank da Penn, tu pode pegar. Tem o Brown, que pega textos acadêmicos da Universidade de Brown. Tem o Wall Street Journal, que pega artigos do Wall Street Journal. Por quê? Porque, eventualmente, tem condição sintática que o Wall Street Journal não permite. Então, se eu quiser analisar de acordo com a gramática do Wall Street Journal, eu só vou usar os textos do Wall Street Journal. Então, vamos supor que a gente faça um tree bank amazonense. Né? Pois é. Né? Né? Como é que é? Vou com nojo. Isso não faz sentido na língua portuguesa, mas talvez na gramática do amazonês faça sentido. Né? Por isso que é mais interessante que existam tree banks, porque também a gente podia se juntar todo mundo e dizer, vamos fazer uma gramática. Também podia ser. Né? Mas para uma língua natural, isso não faz sentido você ter, por exemplo, uma gramática para Python, ou para SQL, ou para qualquer outra linguagem formal de computador que é fechadinha. Mas para uma linguagem natural aberta, não faz sentido você... Vamos escrever aqui uma gramática de português. Embora você vá na loja comprar uma gramática, não é assim um conjunto de regras, né? São regras gramaticais. E você anota as expressões do tree bank usando essas regras gramaticais. Tá? Bom, então a ideia é que eu consiga extrair regras que formam uma gramática, mesmo que seja parcial, a partir dos tree banks que estão por aí. Por exemplo, do Pen. Tá? E aí sim, aí eu posso usar, isso é interessante, aí eu posso usar essas regras para fazer o parsing na minha sentença nova, que eu tenho ela agora. Tá bom? Inclusive, a gente vai ver na aula prática, você baixa lá o tree bank usa a API do Core NLP, que tem lá os tree banks que ele usa para poder analisar sintaticamente as minhas frases. Mas não é mágico, entendeu? O sentido dessa aula, que eu queria dizer assim, isso não é mágico, tá? A gente não pega da API. Isso aqui tem trabalho humano por trás. Tá? Isso é importante a gente entender. Né? E se esse trabalho humano não estiver correto, está todo mundo ferrado no mundo. Inclusive os robôs que automaticamente vão parsear as linguagens. Então é esse tipo de cuidado que precisa ter. Tá bom? Até agora tudo bem, né? Beleza. Vamos lá. Então, por exemplo, esse aqui é uma gramáticazinha, aliás, uma árvore de parse, de uma dos tree banks do Pen Tree Bank. Então eles têm um corpus da Brown, Switchboard, Atis, que é muito famoso, e o Wall Street Journal. São alguns que eles têm lá. Isso aqui é uma arvorezinha. Inclusive, eu acho que nesse caso eu baixei de lá mesmo. E pedi para mostrar uma das árvores rotuladas. Tá? That cold empty sky was full of fire and light. Se eu não me engano, isso é um trecho de algum livro de alguém, que eu não me lembro mais qual que é. Tem o famosíssimo do Groucho Marx, né?
I shot the elephant in my pajamas. Que é ambíguo, né? Você não sabe se o elefante estava no pijama dele ou se ele estava de pijama quando ele atirou no elefante. A gente vai falar sobre ambiguidade já já. Mas, enfim, a gente não diz assim, pô, vou baixar aqui a gramática da língua portuguesa ou a gramática da língua inglesa para eu fazer passe nas minhas sentenças. Na realidade, eu digo assim, pô, eu vou pegar o Treebank, o pedaço do Wall Street Journal do Treebank da PEN para fazer meu passe. Eu vou pegar o Treebank do pessoal da USP, que é o Portinari, para fazer o passe nas minhas frases. Beleza? Essa aqui é a ideia. Na prática, é assim que vai funcionar. Tudo bem? Muito bem. No caso, por exemplo, da parte do Wall Street Journal do Treebank, eles têm 3 anos de artigos publicados do Wall Street Journal. Então, tem 40 mil sentenças de treinamento, pegaram 1.700 sentenças, rodaram com os passos automáticos e pegaram 2.400 para teste para o pessoal corrigir manualmente. E aí você tem, então, as sentenças rotuladas e cada um deles usa um protocolo parecido com esses. Esse aqui é a parte do Wall Street Journal do PEN Treebank. Tudo bem? Beleza. Bom, agora que a gente viu de maneira um pouco superficial, mas eu acho que razoavelmente completa a parte de gramática de contexto, vamos entrar num tipo de parsing específico que é o constituency parsing, né? Que, traduzindo para a gente, seria o parsing de sintagmas. Tá? Eu quero entender a estrutura dos agrupamentos de uma frase. Então, eu vou fazer um parsing para isso. Tá? Então, o constituency parsing é o parsing de agrupamentos ou parsing de sintagmas, para a gente pegar os agrupamentos, o que está agrupado, como é que eu agrupo as coisas numa frase, como é que elas estão agrupadas. Segundo o André, me falando agora um pouquinho, isso aqui uma parte do trabalho de análise morfológica, não sintática. Né? Porque eu quero a estrutura da frase, não o que significa cada coisa. Bom, vamos lá. Então, já vimos isso, né? O passo sintático, a tarefa de atribuir uma estrutura sintática a uma frase. E esse constituency parsing é o que foca nos agrupamentos. E a gente já viu que para a gente achar os constituintes, os agrupamentos, a gente vai usar uma gramática livre de contexto. Na aula que vem, a gente vai estudar um outro tipo de dependência, que é o chamado de parsing, outro tipo de parsing, que é o parsing de dependência, que foca nas dependências entre os elementos da frase. A gente vai ver como que um determina o que o outro está fazendo na frase. Um parsing, ele pode ser visto como uma busca pela frase no espaço de árvore de passe. Então, que inclusive faz muito sentido se a gente pensar nos trees, né? Então pensa que eu tenho todas as árvores de passe possíveis da linguagem. No fundo, eu quero encontrar qual que é a árvore de passe que eu vou usar para aquela minha frase. No fundo, é isso que eu estou procurando. Tá? Se existe se eu imaginar que, dado uma gramática, eu tenho um número infinito de árvores de passe, no fundo, eu estou procurando qual que é a árvore de passe para aquela minha frase. Tá? E se ela não existir, significa que aquela minha frase não pertence à linguagem. Se ela existir, eu tenho que ser capaz de achar. O espaço de busca, então, é restrito pela gramática e pelas palavras da frase. Por isso que eu preciso ter as duas. Eu tenho algumas estratégias possíveis, top-down e bottom-up. Vou passar aqui rapidamente. Depois nós vamos ver uma estratégia prática para lidar com o problema de ambiguidade. Tá? Vamos lá. No parsing top-down, eu vou buscar por uma árvore de passe a partir do nó S. Então eu vou explorar todos os passos de busca, ou seja, todos os ramos da árvore, e eu vou assumir que a partir de S eu vou alcançar uma folha no léxico. Né? Lembre-se que o léxico fica todo mundo aqui embaixo. Então, eu vou buscar por todas as árvores possíveis. Então, começando no S, né, eu vou varrer todas as árvores até encontrar uma que me dê a minha frase. Se só tiver uma árvore, eu só vou olhar uma. Se tiver várias, eu vou olhar várias. Então, isso pode demorar bastante na prática. Tá? Então, por exemplo, do S, eu posso ter NP, VP,
auxiliar, NP, VP ou só VP. Se eu tiver um NP, eu sei que eu tenho que vir para cá. Então, de NP, a minha árvore pode ser SNP, VP, NP pode ser det não, ou pode ser SNP, VP, próprio não. Isso vai depender da minha. Então, à medida que eu vou avançando nas minhas árvores, né? Então, quando eu vi que tinha aqui um NP, eu descartei todas essas. Avançando um pouquinho, eu vi que eu tenho um NP, mas embaixo eu tenho um det. Então, descartei essa daqui. E à medida que eu vou andando, eu vou descartando as minhas árvores. E só vai ficando a árvore que eu estou querendo. Eventualmente, eu não vou chegar no léxico. Quando eu não conseguir chegar no léxico, significa o quê? Que aquela frase não está na gramática. Tá? Então, eu não tenho essa frase possível. Se eu conseguir chegar nas folhas, significa que então eu consegui fazer o passe. Tá bom? Então seria uma estratégia de passe no top-down. Eu posso também fazer o contrário, que é, dado uma sentença de entrada, tentar gerar árvore de passe até S aplicando as regras de gramática. Então eu vou buscar o casamento das regras a partir do lado direito das regras e não do lado esquerdo. Eu vou daqui para cá. Por exemplo, passe em book that flight. Né? Então eu vou por baixo e encontrei que book está aqui. O that, né? Eu estou fazendo that. Então o that, a palavra that é um determinante. Determinante é um NP. E assim por diante até eu conseguir chegar no S. Né? Vou fazendo o contrário. Então eu saio das folhas e vou tentar chegar aplicando as regras ao contrário, seja da direita para a esquerda. Eu vou tentar chegar na folha. Né? Então, por exemplo, essas duas aqui são possíveis. Book, verbo, VP. Det, NP, nominal, non-flight. Veja que nesse caso, eu tenho duas árvores de passe possível para a mesma frase. Tá? Que é um problema de ambiguidade que a gente já vai ver. Tá? Então, duas estratégias, bottom-up e top-down. Na bottom-up, eu saio da frase, tentando encontrar a raiz, e na bottom-up eu saio, na top-down, eu saio da raiz e tento chegar nas folhas. Tá bom? Se eu não conseguir chegar, significa que aquela frase não pertence. Bom, beleza. Então, o problema mais sério enfrentado pelos passos sintáticos é ambiguidade. São frases ambíguas. E dessas, a gente está mais preocupado com uma chamada ambiguidade estrutural, que é o seguinte: quando a gramática pode atribuir mais de uma estrutura a uma frase. Eu tenho várias maneiras de ambiguidade existente. Por exemplo, eu tenho ambiguidade por qualificação, chamada de qualificação por attachment, ou aposto também pode chamar, e ambiguidade de coordenação. Vamos ver exemplos das duas. Olha só, aquele do pijama, né? Então, olha só. I shot an elephant in my pajamas. Nesse caso aqui, o my pajamas, ele é complemento, ele é um PP, um preposition phrase de quem? De elephant. Certo? Acorda aí, pô. Tô dormindo, pescando. Então, olha só. Nessa frase, então, eu estou interpretando que quem estava de pijama era o elefante. Tá? Porque o in my pajamas é um complemento do verbo de elephant. Tá? E nesse outro caso, o in my pajamas é um complemento do phrasal verb de I. Então, quem estava de pijama aqui era eu. Então, tem duas interpretações. Nesse caso, quando eu atirei no elefante, o elefante estava usando pijama. E nesse caso, eu atirei no elefante quando eu estava usando pijama. É claro que essa daqui não faz sentido, certo? É absurda. Bom, as duas são absurdas. Mas essa aqui é mais absurda que a outra.
Então, semanticamente, pode ser que essa daqui não faça sentido. É uma frase nonsense do Groucho Marx, o humorista. Né? Mas, sintaticamente, as duas estão corretas. Beleza? Então, esse caso é um caso de ambiguidade por qualificação. Porque a posição desse sintagma em My Pyjamas, que nesse caso é um sintagma proposicional, é um PP, ele depende da posição desse cara na árvore de passe. Tá? Então, vejam, sintaticamente as duas estão corretas. Ok? Mas é claro que quando eu for fazer um passe, eu gostaria de ter a mais correta. Pelo menos do ponto de vista, digamos, do que é mais comum na linguagem, vamos dizer assim. Tá? Então, ambiguidade por qualificação é um determinado agrupamento, nesse caso um sintagma proposicional, pode ser associado a mais de um nó na árvore de passe. Eu tenho duas árvores de passe diferentes, as duas estão sintaticamente corretas, as duas são aceitas pela linguagem, mas eu não sei qual das duas é a análise sintática mais apropriada para a minha frase. Então, esse é um caso de ambiguidade estrutural, porque tem a ver com a estrutura da frase, e mais especificamente de qualificação. Porque o mesmo sintagma foi colocado em posições diferentes da árvore. Veja que eu não tenho ambiguidade no I, né? Nem no shot, né? Nem no that aqui, nem no elephant. O cara problemático para mim é o in my pyjamas, o PP, que é um sintagma proposicional, uma construção proposicional. Beleza? Tranquilo? Essa aqui é possível, mas tem outras também. Por exemplo, ambiguidade de coordenação, que é quando são frases unidas por uma conjunção E. Essa aqui eu botei um exemplo em português. Em seguida, tomou banho e comeu antes de dormir. Em seguida, tomou banho. O cara chegou, tomou banho. E antes de dormir, ele comeu. Outra possibilidade é, em seguida, tomou banho e comeu antes de dormir. Então, eu não tenho aqui, eu não sei qual é a coordenação correta das ações. Eu não sei se o cara primeiro tomou banho, aí ficou lá fazendo qualquer coisa, e depois, antes dele dormir, ele comeu. Ou se ele tomou banho e comeu, e fez isso antes de dormir. Então, eu não sei a coordenação aqui. Não está claro a coordenação, porque eu tenho uma ambiguidade. Então, outro tipo de ambiguidade, estrutural também. Tá? Tem outros tipos, beleza? Mas esses dois aqui acho que são suficientemente para ilustrar. Fora as ambiguidades que eu tenho mesmo das palavras, né? Você pode ter a palavra manga, ou palavra, sei lá, várias palavras que têm sentido duplo, né? Eu não estou nem falando dessas aqui, eu estou falando das estruturais, que tem a ver com a estrutura da frase, não com a palavra. Beleza? Bom, felizmente, cara, alguém inventou esse algoritmo chamado CKY, ou Koch-Kasami-Younger, que, aliás, se eu entendi bem, o Kasami e o Younger desenvolveram independente do Koch, parece que foi isso. E como eles descobriram que eles tinham feito a mesma coisa, acabaram dando o nome dos três para o algoritmo. Então, um dos algoritmos de parsing utilizados para evitar ambiguidade é justamente o CKY. É um algoritmo de programação dinâmica que trata o problema de ambiguidade estrutural. Né? Tem o livro não o livro do nosso livro texto, mas tem outros dois algoritmos interessantes. Eu não trouxe aqui só o CKY mesmo, mais do que é suficiente para entender a ideia. Então, esse cara, ele é um algoritmo de programação dinâmica. A gente ainda não estudou programação dinâmica lá em PA, mas programação dinâmica é uma das técnicas para construir algoritmos de otimização. Tá? Então, um algoritmo de programação dinâmica, geralmente ele constrói uma tabela. O que acontece aqui? Dado uma gramática e uma frase, de novo, para fazer parsing, eu tenho que ter a gramática e a frase. Ele constrói uma tabela que permite derivar um ou mais parsing trees para essa frase. Aqueles passos mais ingênuos, o bottom-up e o top-down, eles só encontram uma derivação possível. E não necessariamente é a melhor. O CKY ele encontra todas, por isso que ele lida bem com ambiguidade. A gente vai ver um exemplo aqui daqui a pouco. Ele é construído para achar todas as derivações possíveis. E aí você pode escolher uma delas para seguir a vida. A gente até vai ver daqui a pouco como é que escolhe a que a gente quer seguir.
Então, ele tem uma limitação, que não é de fato uma limitação, que ele aceita somente gramáticas que seguem uma coisa chamada forma normal de Chomsky, ou CNF, que quem fez teoria de linguagem também deve lembrar da forma normal de Chomsky. Uma forma normal de Chomsky, que também funciona para o Backus não forme, né? Não é só para gramática, mas funciona para outros tipos de sistemas formais. Todas as regras só são da forma A, B, C, ou seja, todas, o lado direito, eu sempre tenho 2 não terminais, não posso ter um só. E do lado, ou então eu tenho um terminal. Eu não tenho o caso, então, de só ter um terminal, e nem o caso de ter 2 não terminais. Tá? Aliás, já era assim, né? 2 não terminais ou um terminal, né, do lado direito. O interessante é que dá para demonstrar que qualquer gramática livre de contexto, qualquer CFG, pode ser convertida para uma gramática na forma normal de Chomsky equivalente, que aceita exatamente o mesmo conjunto de strings. Se vocês estão se perguntando, esse Chomsky aqui é o mesmo Chomsky que está no jornal de vez em quando, falando mal do Trump, falando mal do Bolsonaro, é o mesmo cara. É um linguista famoso, um cara importantíssimo e é muito interessante. O cara é um gênio realmente. É o mesmo Chomsky. Eu estudei falando de Chomsky no mestrado. Quando eu vi esse cara recentemente falando, você vai aquele velhinho mesmo? É o mesmo cara, é o mesmo Chomsky. É o mesmo cara. É de linguística, Então é o mesmo Chomsky, né? Que sem ele não existiria compiladores. O cara é uma lenda viva porque sem ele não existiriam compiladores, né? É muito interessante. Beleza, mas o importante aqui para a gente é que qualquer gramática livre de contexto pode ser convertida em tempo polinomial, aliás, para um CNF equivalente. Né? Na verdade, é um algoritmo simples. No livro tem o algoritmo detalhado, eu não vou entrar aqui no detalhe, que não importa muito para a gente. Mas, basicamente, olha só. Essa gramática aqui é uma gramática livre de contexto qualquer. Né? Veja só. Esse tipo de regra aqui, eu tenho 3 caras aqui do lado, 3 não terminais do lado direito. Não posso ter. Então, esse cara que ele fez, ele quebrou aqui em 2 que tem 2 não terminais. Então, eu tenho o NVP, né? Então, eu tenho S auxiliar NVP. Então, eu tenho SX1VP e X1 auxiliar NP. No fundo, esses 2 caras aqui equivalem a esse cara aqui. Também não posso ter esse cara aqui sozinho, SVP. Então, eu tive que fazer aqui umas gambiarras para poder resolver aqui esses caras. Enfim, não vou mostrar aqui como é que funciona, mas essa gramática aqui segue a forma normal de Chomsky, ó. 2 não terminais, 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 2 não terminais. Por acaso eu não coloquei nenhum terminal aqui, mas no livro tem. Aqui eu teria que ter os terminais também, não coloquei aqui, acho que por causa de espaço. Essa aqui não segue, tá vendo? Tem várias violações aqui. Mas, em princípio, essa gramática aqui é equivalente a essa aqui. Tá? É a mesma gramática, só que seguindo a CNF. Beleza. Então, agora, o que a gente vai fazer é aplicar o algoritmo CKY para fazer um parsing de uma sentença, para a gente ver como é que ele funciona. Beleza? Aperta um cinto aí que agora vai ficar um pouquinho mais chatinho. Não vou entrar em muito detalhe, mas só para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou criar a minha matriz CKY. Tá? Então, nessa minha matriz, eu vou ter a minha frase, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Tá? Então, eu vou ter 5 colunas, numeradas de 1 a 5, e 5 linhas numeradas de 0 a 4. Esse 0 aí é um truquezinho para ter um guardinha aqui no algoritmo. Tá? É simplesmente um truquezinho. Né? Poderia ser 1 aqui, mas eu ia ter que mexer no algoritmo para botar um menuzinho lá, então vai ficar mais simples. Esses caras fazem isso. Eu também poderia fazer o contrário, linhas e colunas. Tá? Às vezes o cara faz na diagonal. Nesse caso aqui a gente fez na diagonal superior, mas o cara podia ter feito na diagonal inferior, também dá na mesma. Então, tem várias versões do algoritmo, mas todas são iguais no fim das contas. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar, nessa diagonal principal aqui, as classes de todos os terminais. Tá? Usando o léxico. Beleza? Então, a gente vai pegar na gramática aqui. É essa gramática aqui, mas eu acabei não trazendo o léxico. Mas confia em mim.
Vou trazer aqui todas as classes gramaticais do léxico usando os terminais. Então, por exemplo, está aqui o algoritmo. Depois eu passo por ele, tá? Mas é basicamente o algoritmo de programação dinâmica, dá para ver aqui, ó. Como é que ele constrói. Depois eu passo aqui no algoritmo. Vamos só ver ele funcionando, que eu acho mais simples. Ó, então peguei aqui na diagonal principal e na gramática, book pode ser... Peraí, calma, acho que eu pulei um. Tá trocado. Esse aqui é primeiro, depois é esse. Olha só, um book pode ser substantivo ou verbo, né? Então pode ser o substantivo book, ou pode ser o verbo to book, né? Reservar. Isso está na gramática. Não estou pegando na minha cabeça, não. Estou, mas imagina que está na gramática. The é um artigo, portanto é um determinante. Flight é um não. Through é uma preposição. E Houston é um nome próprio. Beleza? Então a primeira coisa que eu faço é encher a diagonal com as classes de cada uma dessas palavras usando o léxico. Lembra, o léxico é a parte onde eu tenho as regras para os terminais. Né? Beleza? Tenho a classe e tenho o que ele é. No caso do book, eu tenho uma ambiguidade. Ele pode ser um nome ou um verbo. Pode ser um substantivo ou um verbo. Tá bom? Bom, agora eu olho na gramática e vejo do lado direito onde é que estão esses caras aqui, esses caras, e quais são as regras que estão incluindo esses caras. Então, agora era para ser a próxima, né? Então, o não me leva a um terminal, a um nominal, o verbo me leva a um VP ou a um S, olhando as regras. Eu vou fazer isso para todos. O det não tem nada, não tem nenhuma regra com det, sozinho. Não me leva a nominal, preposição não tem nada, não próprio NP. Olhei agora para essas regras aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu estou olhando para essas regras aqui. Ó. Na minha cabecinha eu estou usando para cá. Tá? Então, por exemplo, VP, verbo PP. PP, preposition NP. Estou usando essas regras lá e estou aplicando. Beleza. Bom, agora, então eu preenchi a primeira diagonal, certo? Toda preenchidinha. Agora eu vou preencher a segunda diagonal, que é essa daqui. Nessa segunda diagonal, eu vou ver quais são as regras que envolvem um cara daqui e um cara daqui, nessa ordem. Tá? Um cara daqui, essa aqui, um cara daqui e um cara daqui. Um cara daqui, um cara daqui, um cara daqui, um cara daqui. Então vamos ver. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma regra que tenha that com, aliás, ao contrário, não ou verbo ou nominal ou VP ou S com that. Não tenho esse par. Então não tenho nada aqui. Mas eu tenho uma regra que me diz que um that seguido de um nominal é um NP. Então, eu apliquei essa regra aqui. Ó. That seguido de nominal é um NP. Veja que eu não tenho o contrário, nominal seguido de that. Por isso, eu não tenho nada aqui. Tá? Beleza? Não tenho nada que tenha um não seguido de um preposition, mas eu tenho um negócio que é NP com preposition, que é um PP. Tá? Então, apliquei minha regra de novo. Beleza? Agora eu vou preencher a próxima diagonal. Então, essa diagonal aqui, eu vou pegar o 0 e o 3. Essa diagonal, eu vou pegar o 1 e o 4. O 1 e o 5. Tá? Então, pronto. Então, aqui eu tenho um SP, um VP, um X2, olhando lá para as regras. Aqui eu não tenho nada, que une esse cara com esse cara aqui. E no nominal eu tenho um cara que une esse cara com esse cara aqui, que é o nominal. Na verdade, um nominal é o NP e um nominal. Lembra? Tinha aquela regra lá? Beleza. Preenchi mais uma diagonal. Agora, qual é a próxima diagonal? Essa daqui. Não tenho nada que junte esse cara com esse, mas eu tenho um cara que junta esse cara com esse. Um NP com NP, tem lá uma com proper não, é um NP. E, finalmente, a quinta diagonal. A quinta diagonal, ela vai juntar um cara daqui com os caras daqui. E aí,
Acontece que eu tenho várias maneiras de chegar no S a partir desses caras aqui. O que me mostra que eu tenho uma ambiguidade. Eu tenho vários S possíveis. S1, S2, S3. Ou seja, essa frase aqui, ó, book the flight through Houston. Eu tenho várias maneiras de derivar essa função. Essa frase. Na realidade, dá até para ter uma ideia, olha só. Eu quero que o meu voo passe por Houston, ou eu quero que o cara reserve meu voo a partir de Houston. É essa ambiguidade aqui, tá? Ainda tem o negócio do book. Mas no fim das contas, então, se eu posso usar essa matriz para me derivar para me dar uma árvore de passe. Vou já mostrar como. Na realidade, esse algoritmo CKY é um reconhecedor. Porque eu sei que eu consigo chegar em S. Então eu consigo dizer o seguinte, que essa frase ela está na gramática. Porque eu consegui chegar no S. Na verdade, eu consegui chegar de 3 maneiras diferentes no S. Tá? Então, ela indica se existe ou não uma análise válida para a sentença, verificando se eu encontro ou não um S na célula 0N. Então, ou seja, eu consegui fazer um passe, nesse caso é um passe até top-down, né? Bottom-up. Porque eu consegui chegar no S a partir das palavras. Ela não fornece derivações na frase, que é uma tarefa do analisador. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte, modificar as células para cada não terminal, ter ponteiros para as células nas quais foi derivada, e permitir que múltiplas versões do mesmo não terminal sejam mantidas na célula. Na verdade, a gente já fez isso aqui. Eu tenho múltiplas versões aqui. Ó. Tá? Os ponteiros, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Pronto. Olha aqui minha árvore de passe. S, NP, NPDET, nominal, nominal, PP, preposition. Tá aqui, ó, árvore de passe, essa daqui. Então é só caminhar ao contrário, usando esses apontadores, colocando na tabela, que eu consigo gerar a minha árvore de passe. Só que nesse caso, isso aqui é uma possível, que é essa segunda opção aqui. Mas eu tenho uma outra, que é essa daqui, ó. Uma segunda árvore de passe. Então, o algoritmo CKY, que usa programação dinâmica, ele me acha todas as árvores, todas as possíveis derivações da minha frase nessa gramática. Tá bom? E aí é que está a vantagem dele para a gente. Nesse caso, são 3 árvores até, eu só mostrei 2 aqui. Então, como é que a gente vai lidar com ambiguidade? No caso de ambiguidades, então, a gente vai ter mais de uma derivação para a mesma frase. Ou seja, se eu quiser retornar uma derivação arbitrária, qualquer uma delas, eu vou escolher um dos S da célula e, em seguida, recuperar recursivamente seus componentes na tabela usando os apontadores. Né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quis pegar essa derivação de S2. Então, o que eu fiz? Segui os apontadores para me dar a árvore de passe, que é essa daqui. Poderia ter feito na primeira também. A pergunta é, qual delas é que eu quero, no fim das contas? As duas são possíveis. Tá? Depois a gente vai já ver isso. Mas esse caso aqui, isso é a coisa mais importante da aula de hoje, pessoal, é a ambiguidade. Tá certo? Então a gente tem ambiguidade nas frases em linguagem natural, e essa confusão toda, no fundo, foi para mostrar isso. Né? E que os parsers, eles têm que lidar com a ambiguidade. Tá bom? Veja que, eventualmente, eu posso retornar todas as derivações para uma frase. Só que, eventualmente, o número de derivações é exponencial. Imagina que eu tenho muitas regras recursivas. O que vai acontecer? Eu posso ficar preso, gerando um monte de derivações. Então, nem sempre é interessante gerar todas as derivações. Então, a gente tem que ter uma maneira de recuperar aqui qual que seria a melhor análise, ou melhor árvore de passe. Tá bom? Por enquanto, nós não temos jeito de fazer isso. Por quê? Porque todas essas árvores aqui, elas têm exatamente, digamos, a mesma possibilidade de estarem corretas. Qualquer uma delas está correta, sintaticamente. Tá bom? Tranquilo até agora? Então a gente, por enquanto, está no beco sem saída. A gente não tem alternativa. Legal? Para sair desse buraco, a gente vai introduzir um novo conceito.
que são as gramáticas probabilísticas. Tá? Então, a gente vai ter agora uma gramática livre de contexto probabilística. O que a gramática livre de contexto probabilística tem que as outras não têm? Cada uma das regras agora vai ter uma probabilidade. Tá bom? Então, a gente vai ter os símbolos não terminais ou variáveis, vai ter os símbolos terminais, vai ter as regras ou produções, vai ter o símbolo inicial e vai ter um componente a mais, que é uma função de probabilidade. Essa função de probabilidade vai pegar cada R, ou seja, cada regra, e associar a um valor entre 0 e 1. Tá certo? Para tudo fechar bonitinho, o que a gente precisa? A gente precisa que quando eu somar a probabilidade de todas as regras, eu tenha exatamente igual a 1. Tá bom? Senão não fecha. Beleza? Então, quando eu somar a probabilidade de todas as regras, eu tenho que ter 1. Tudo bem? Muito bem. Depois a gente vai ver como é que a gente calcula essas probabilidades, mas por enquanto, vamos ver como é que a gente usa essas probabilidades para tentar resolver a ambiguidade. Porque agora, o que eu tenho? Ó, agora cada regra tem uma probabilidade. Beleza? Então eu posso usar essas probabilidades para me dizer qual das árvores é a mais provável. Ou é a melhor, entre aspas. Agora eu posso ter um ranking das árvores. Faz sentido? Sim? Não, mais ou menos? O que eu não entendi é por que mensurar a qualidade da vamos lá. Pela probabilidade. Por quê? Bom, primeiro, tu entende que eu tenho várias árvores possíveis e eu tenho que escolher uma. Eu não posso pegar todas. Certo? Então, vamos lá. Quando eu tenho... O que é mais... Por exemplo, aqui, ó. Vamos dar um exemplinho aqui. Só para a gente ter uma ideia aqui. Vendo aqui uma gramática. Ó, eu tenho... Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho duas maneiras de achar uma VP. Né? Pode ser um verbo, uma VP, ou pode ser uma recursão desse jeito. Bom, cada uma dessas regras aqui agora vai ter uma probabilidade. Certo? Essa probabilidade, ela vai vir de onde? Do que é mais provável eu encontrar nessa linguagem. Se eu tenho isso para todas as regras, tem alguma árvore que é mais comum do que a outra. Por exemplo, aquela do elefante. É mais provável que o elefante esteja de pijama ou que eu esteja de pijama? O que tu achas? Pois é. Mas baseado no que tu está falando isso? Na minha vida. Né? Então, se eu for pegar vários textos, é mais fácil que in my pajamas esteja associado ao pronome I do que a elephant. Certo? Da preposição, exatamente, do verbo. Tá? Então essa construção ela é mais comum, portanto a probabilidade dela é mais alta. Então eu posso usar essa probabilidade para me dizer o que vai acontecer com essa árvore. Supondo que todas as outras probabilidades são as mesmas. Então essa aqui é a ideia, tá certo? Qual que é a construção mais provável? Né? Você já sabe de onde é que vai vir essa construção, né? De onde vai vir as probabilidades? Dos tree banks. Né? Eu vou contar isso depois, mas vocês já mataram, né? Vai vir dos tree banks. Né? E é para isso que eles servem no fim das contas. Beleza. Vamos seguir então aqui. Bom, aí a situação é mais ou menos simples, né? Quer dizer, uma vez que eu tenho essas probabilidades, eu vou tentar resolver a minha ambiguidade agora usando as probabilidades. Né? Então eu tenho uma gramática probabilística, onde cada regra tem uma probabilidade. Né? Então, por exemplo, essa regra aqui, né? Veja que já está na forma normal de Chomsky, tá? Então essa probabilidade aqui essa aqui é 0,9. Então uma frase ter um NP e um VP é muito mais provável do que uma VP sozinha. Veja que somou 1, né? Ou seja, todas as probabilidades de S devem somar 1. NP pode ser N, det N, NP, 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 PP. Dá 0 com 3, 7, 1. Todas as NP. Qual é a NP mais provável? Essa daqui. VP, 1, 2, 3 opções. PP só tem uma.
Todas as PPs são desse jeito aqui. Qualquer uma outra coisa não acontece. Aí, book pode ser... Tá até errado aqui, né? Essa aqui... Não, tá certo, tá certo. Porque N pode ser book, ou pode ser flight, ou pode ser Houston. Né? Det, nesse caso aqui só tem the, prep só tem... Nessa gramáticazinha fuleirinha aqui. Na vida real, claro que não é isso. Por aqui, né? Olha aqui. Eu somo todas as probabilidades que envolvem A. A soma tem que ser 1. Tá? Beleza? Isso ajuda porque, por exemplo, ele olha nessa frase não tem nenhum outro verbo. Então ele sabe que esse book deve ser verbo aí porque não tem frase sem verbo. Porque não tem frase sem verbo. Para ajudar na probabilidade. E aí, o que eu vou fazer? A partir da gramática estatística, da gramática de contexto probabilística, eu vou fazer um parsing estatístico ou probabilístico. Né? Vou considerar as probabilidades das regras em uma linguagem, uma gramática livre de contexto probabilística ao analisar as frases. Então eu vou selecionar a árvore de passe que tem a maior probabilidade. A probabilidade da árvore é o produto das probabilidades das regras usadas para gerar T. É produto porque probabilidade é produto, né? Eu posso usar aquele truque, log, não sei o que, soma, a mesma coisa. E a probabilidade de uma string S é a soma das probabilidades das árvores criadas para S. Então, por exemplo, a probabilidade dessa árvore, né, é NP02, 04, DET1. Aqui é a probabilidade de NP-NP, NP-DET, DET-D. A PP, NP-PP, PP-N, PP-PREP, NP-N Houston, PREP through. Então, 02, tem até um errinho aqui, ó, 02 vezes 04 vezes 1 vezes 04 vezes 1, tá faltando 1 aqui, né? Vai dar na mesma. 1 dá 0,032 a probabilidade dessa árvore. Simplesmente multiplica todas as probabilidades. E agora, eu posso usar essa ideia aqui, ó. Então, eu posso carregar no meu CKY, né? A versão final do CKY é um CKY estatístico. Agora, eu posso pegar qual que é a derivação mais provável, calculando todas as probabilidades aqui, usando a minha gramática probabilística. Agora, eu posso dizer, por exemplo, que aquela árvore lá, aqui não está, mas essa árvore aqui é a mais provável. Essa aqui. Tá? Essa aqui que o cara vai fazer o voo através de Houston, né? A outra possibilidade é o cara fazer o book em Houston. Tá? É a mais provável. Então, esse é um passo estatístico. E aí agora eu posso usar o passo estatístico usando o algoritmo CKY. Bom, de onde é que vem as probabilidades? Se eu tiver um tree bank, eu tenho todas as regrinhas, né? Certo? Então, posso usar, você já conhece aqui, já vimos aqui várias vezes, a Maximum Likelihood Estimation. Ou seja, eu pego essa regra, né, dado A, que é o antecedente, por exemplo, NP, e conto quantas vezes essa regra ocorre e divido por todas as regras que tem A. Então, a probabilidade dela vai ser o count de AB dividido por quantas vezes A ocorre. E eu posso pegar isso no treebank, porque o que eu tenho no treebank, no fundo, são as árvores anotadas. Então, eu tenho todas essas regrinhas aqui. Então, rapidamente eu consigo fazer isso. É claro, pode ser que eu precise de smoothing, né, quando eu vejo o ZMLE. E, veja, uma limitação importante é que as probabilidades são consideradas independentes. O que não é verdade. Né? Mesma coisa que a gente já viu para o Naive Bayes, mesma coisa que a gente já viu para os Language Models, né, probabilísticos. As probabilidades não são independentes. Então, está cheio de truquezinhos nesses passos, tanto para fazer smoothing quanto para desconsiderar a independência. Verdade, mas eu prefiro lidar com essa limitação do que ter que trabalhar com linguagem independente de contexto. Porque aí ia explodir tudo isso que eu falei aqui, ia explodir exponencialmente. Tá? Então é menos selvagem
se eu assumir a independência e jogar umas perturbaçõezinhas para evitar que isso aconteça. No livro tem alguns truquezinhos que são feitos para resolver isso. Tá bom? Então, vários parsers que tem aí o CKY é um caso. Usa gramáticas probabilísticas para tentar encontrar. Né? Dificilmente vocês vão ver um parser, embora a gente vá ver no laboratório, parsers que me deixam escolher a árvore, mas dificilmente o cara vai te deixar muita margem de escolha. O cara vai te dar uma lá e vai dizer essa daqui. Tá? Porque então, essa aula é um pouco para mostrar que não tem mágica isso aqui. Tá? Não é magicamente que a gente adivinha a estrutura de uma frase. Tem um monte de coisa aqui, isso é um monte de coisa que eu estou mostrando para vocês. Então, uma alternativa, que a gente não vai detalhar aqui, o livro tem a seção 13.3 do livro é só para isso, é usar um passe neural. Porque aí já começa a ficar mais bonito, né? Por exemplo, em vez de eu ter as palavras para calcular lá qual que é a probabilidade, eu posso usar os embeddings. Os embeddings podem me dar pré-treinados para me dizer mais o que acontece naquela língua. Né? Eu posso aprender as funções de score, em vez de eu tentar aprender aquelas probabilidades, eu posso tentar posso treinar um classificador para me dizer, né, quais são as probabilidades. E, portanto, eu vou ter menos pressuposto de independência das regras, que é o que a gente acontece. Então, o livro ele mostra um algoritmo neural, baseado em spans de frases, que usa pedaços de frases em vez de usar palavras, para tentar encontrar os melhores passos. Tá? Mas a gente não vai ver aqui, não. Tá bom? Bom, isso aqui... então, esse assunto de hoje está no capítulo 12 do livro do Jurafsky, nosso livro texto, capítulo 12 e 13, né, que é o gramáticas de constituência e passe de constituência. E aqui eu peguei várias notas de aula, tanto de gente de fora como gente daqui. Tá? Os links estão todos lá no coisa, eu vou liberar para vocês em breve, assim que eu terminar aqui, que ainda tem umas coisas que eu preciso fazer.